Como a nossa sociedade moderna está se relacionando com o tempo e o que a gente pode aprender com outros pontos de vista sobre esse tema? Porque aqui, numa cultura ocidental, a gente tem uma forma de pensar e se relacionar com o tempo. Em outras culturas, existe uma outra forma de se relacionar. E é sobre isso que o Gustavo Nogueira, que é fundador do Temporality Lab, ele vai ajudar a gente a refletir sobre isso nessa manhã. Então, eu quero convidar aqui para o palco o Gustavo Nogueira de Menezes, que é pesquisador de temporalidades e fundador do Temporality Lab, ele que vai dar a palestra Percepções Plurais, experimentando outras temporalidades. Pode vir aqui. Bom dia, quero agradecer a presença de todo mundo por aqui. Honro muito a presença e o tempo de vocês por estarem escolhendo passar essa manhã de sábado juntos aqui comigo. Então, quero convidar a presença dos meus ancestrais e dos ancestrais de todo mundo que está aqui para entender que toda perspectiva sobre o tempo é local. A gente tem que considerar que cada um de nós tem uma percepção diferente do tempo, que leva em consideração a nossa raça, a nossa etnia, a nossa identidade de gênero e muitos outros marcadores sociais, culturais, políticos. Então, eu quero começar me apresentando como um homem branco, paraense, caboclo, que é como na região norte a gente chama o atravessamento entre negros, indígenas e europeus. Eu sou uma pessoa queer que sobreviveu num país que mais mata LGBTQs dentro do mundo atual. Sou considerado latino-americano quando eu estou participando de trabalhos nos países pelos quais eu realizo as minhas pesquisas, e o que já nos mostra que esses atravessamentos eles são percebidos de maneiras diferentes em diferentes lugares do mundo. Então, sou um imigrante nesses outros países. Sou criado em uma família de classe média, eu sou a segunda geração a fazer a universidade, minha mãe foi a primeira. Eu trabalho há mais de 20 anos, mas há 10 anos eu venho empreendendo e pesquisando dentro desse campo chamado temporalidade, a nossa relação com o tempo. Sou uma pessoa espiritualista, então eu trago essa perspectiva dentro dos projetos que eu realizo e vou buscar conectar aqui essas diferentes perspectivas junto com vocês na nossa compreensão sobre o tempo. Esse trabalho me deu a possibilidade de conhecer muito mais sobre quem eu sou, de onde eu vim, quem são as pessoas que eu carrego literalmente dentro de mim, dentro do meu corpo, a partir de diferentes projetos, mas também de diferentes tecnologias contemporâneas que nos ajudam a revisitar essa conexão com os nossos ancestrais. Aqui, por exemplo, um teste genético, que mostra as primeiras gerações que estou conectado, mas todas essas outras gerações e sopas de letrinhas que me compõem, como muitas culturas e povos. Mas isso somente considerando o elemento e a participação dos humanos. Dentro da árvore da vida, a gente lembra que somos um cruzamento e um atravessamento de muitas outras espécies. E que dentro dessa roda, nós somos só humanos, dentro dessa grande teia entre humanos e não humanos. E que isso compõe uma perspectiva que nos faz entender como que a gente compreende e se relaciona com o tempo nesse aqui, que a gente chama esse lugar que a gente está aqui agora, que faz parte desse aqui maior chamado nosso planeta, que compõe o corpo do sistema solar, que gira ao redor do centro de uma galáxia, e tudo isso faz parte desse grande aqui que a gente habita. Eu escolhi para me apresentar essas duas fotos que mostram um pouco do meu passado e do meu futuro. No entanto, elas estão numa ordem que, aparentemente linear, parece que a gente fala de ancestralidade, a gente fala de lugares antigos, e de falar de futuro a gente está falando de tecnologia, mas, na verdade, no meu passado eu realizava muitas iniciativas relacionadas a tecnologias emergentes, junto a empresas, que culminam no mestrado que eu venho realizando atualmente, focado em inteligências artificiais responsáveis num contexto de emergência climática, mas também apresenta um pouco do meu futuro. Desde 2 anos atrás, eu venho realizando essa viagem a
uma região ancestral da Mesopotâmia e convidando grupos que querem se conectar com essa perspectiva da nossa origem, de lugares que, como nesse templo de 13 mil anos, que tem sido apontado como um novo marco zero da nossa história, um novo marco zero do tempo. E que, inclusive, em 2024, durante o equinócio de setembro, eu vou de novo com um grupo de brasileiros. Então, para falar de temporalidade, temporalidade é a experiência subjetiva que a gente tem dentro do tempo. É a maneira como a gente se relaciona com a vida e com o tempo que a gente tem na nossa vida. Quando a gente pensa em temporalidade, a gente entende que tem um tempo que nos atravessa, mas existem diferentes maneiras de experienciar esse tempo. Cada um de nós tem a sua própria temporalidade, enquanto indivíduos e enquanto indivíduos que fazem parte de coletivos, de culturas, de sistemas. Então, o que é o tempo, falar de temporalidade? Quem são essas pessoas que são referências, enquanto temporalistas, estudiosos do tempo que podem nos ajudar a entender diferentes culturas? O meu trabalho constrói pontes e dialoga com profissionais de muitos lugares diferentes do mundo, que, a partir de uma perspectiva transdisciplinar, nos ajudam a encontrar possíveis respostas para essas perguntas. E o que eu vim compartilhar aqui com vocês hoje é que o tempo é linguagem, é repertório, é construção. Vou compartilhar um pouco desse repertório com vocês. A intenção é que, nesse tempo em conjunto, a gente possa viver um fractal, em pequena escala, de uma experiência que eu realizo junto com os meus alunos, em muito mais horas, sobre essa linguagem, que nos ajuda a entender que, a partir desse espelho em que a gente olha o outro, a gente pode reconhecer essa humanidade que existe dentro da gente. E é importante a gente também reconhecer essa humanidade no outro. Por isso, eu entendo a importância da gente desenvolver um processo que se chama alfabetização temporal. Se tempo é linguagem, a gente precisa aprender essa linguagem, a se relacionar com o tempo. Por isso, eu fundei o Temporality Lab, essa iniciativa que é um laboratório que estuda essa perspectiva da nossa relação com o tempo, dando repertório, fazendo sensibilizações, construindo experiências que as pessoas podem viver essas outras perspectivas. O meu trabalho ajuda as pessoas a resgatar de onde a gente veio enquanto origens e a enxergar possíveis horizontes. E percebam que essas duas palavras, elas não estão associadas a nenhuma direção. Você pode encontrar algo que fala sobre a sua origem em algo que ainda está por vir. E você pode encontrar uma resposta sobre os seus horizontes em algo que faz parte da sua memória e da sua história. Falar sobre origens e horizontes é muito trazer para o mundo essas duas relações. Uma relação com o tempo, que pode ser mais filosófica, abstrata, imaterial, mas uma relação muito concreta e possível com o mundo que a gente habita, com as pautas, com os assuntos, com os temas que são urgentes e relevantes no mundo de hoje. Por que é importante a gente falar sobre o tempo e sobre temporalidade? Porque o tempo é compreendido como um macro-organizador da cultura e da vida que a gente tem ao redor. A gente não questiona que o calendário que a gente segue, o calendário gregoriano, romano, é uma convenção social, cultural, que é seguida dentro do Ocidente, mas que existem outras perspectivas. Existem povos que não seguem os 12 meses dos calendários e que se conectam com o ciclo natural das 13 luas, que fazem parte do mesmo ano, da mesma estrutura do ano, percebida de uma maneira diferente, uma outra temporalidade. A partir de cada um desses macro-organizadores, desses doadores do tempo, que estão lá no cerne da cultura, a gente pode criar diferentes expressões do tempo aqui na superfície do mundo. Então, quando a gente pensa que temos um espírito do tempo, o Zeitgeist, esse termo em alemão que muitos de vocês já devem ter escutado, e se não, são as ideias, os valores, as crenças que compõem esse momento da sociedade em que a gente vive, mas o Zeitgeist, ele vem de um elemento mais profundo que é esse Zeitgeber. Geber é um termo muito parecido com giver, no inglês, que significa doador, né? É o que está te doando, é o organizador do tempo. Culturalmente, a gente não conhece quais são os Zeitgebers que estão moldando a maneira como a gente se comporta na sociedade e compõe esse Zeitgeist. Então, o meu trabalho é muito sobre ajudar a construir esse empoderamento temporal, onde as pessoas conseguem entender como, a partir dessa expansão, caminhar na sua própria jornada no tempo,
e encontrar esse amadurecimento, esse crescimento de uma perspectiva mais holística, ou seja, mais integral. Como que eu considero todas essas diferentes camadas que compõem as decisões que a gente toma na nossa vida. Respirando, existe sempre um ponto de partida, no qual a gente pode voltar, e que a gente pode entender como um respiro, um momento em que a gente inala e exala. O tempo, meus amigos, é um respiro. Ele faz esse movimento diariamente. E a gente não enxerga o tempo porque a gente está dentro do tempo, imerso no tempo. O tempo é essa mãe em que a gente está no seu útero. Somos todos eventos que se movem no tempo. A gente aprendeu a enxergar o mundo a partir da matéria, a partir da perspectiva das coisas que existem ao nosso redor. E achamos que tudo que existe são coisas. No entanto, nós, e o que a gente chama de coisas, são eventos. Eventos que tiveram um início e que terão um final. E todos nós estamos em órbita, dançando ao redor desses eventos. Eventos que se relacionam uns com os outros. E que alguns deles recorrem, se repetem, e alguns deles um dia deixam de se repetir. É interessante pensar como o artista americano Jean-Michel Basquiat fala que a arte é como a gente decora o espaço, e a música é como a gente decora o tempo. Então, eu entendo que a temporalidade é uma maneira como a gente escolhe dançar essa relação que a gente vive ao longo da nossa vida. O tempo, ele é a medida da mudança, é a medida de todo movimento, é como a gente percebe o movimento acontecendo. E é importante a gente compreender que esses eventos, eles podem ser mais curtos, como um beijo, um abraço, ou até uma vida humana, mas algo que a gente chama de coisa, e que dura 4.000 anos ou mais, como as pirâmides do Egito, por exemplo, elas também são eventos. Teve um momento que eram somente blocos de areia, e um dia elas vão fazer parte do deserto novamente. Neste momento, esse evento existe, mas ele também está em movimento, mesmo que o movimento seja percebido numa escala diferente da nossa temporalidade humana. Para falar e tangibilizar um pouco esses conceitos mais abstratos, eu quero apresentar para vocês esse artefato, que é um artefato de descentramento do tempo chamado Toros. Ele nos ajuda a compreender que o que a gente aprendeu a enxergar como um tempo linear, uma linha que vai de uma direção a outra, do passado para o futuro, e que parece que esse ponto A do passado não toca o ponto futuro, é uma questão de perspectiva. Quando essa linha que vocês enxergam, mais ou menos aí na altura dos olhos, no momento muda de perspectiva, fica um pouco mais simples e fácil de perceber que esse ponto A, ele toca o outro lado num círculo, num ciclo, num tempo circular. E nessas muitas possibilidades de temporalidades, a gente se vê tentando escolher, será que eu tenho que priorizar a minha temporalidade do trabalho, ou da minha cultura, ou da minha família, ou das minhas relações pessoais? E, na verdade, todas elas estão interconectadas. A gente entende que o Toros, ele é uma espiral em que essas diferentes temporalidades, elas circulam enquanto eventos ao redor de si mesmo. E o centro dessa espiral é o teu ponto agora. A partir do momento agora, todos nós podemos explorar qualquer uma dessas perspectivas do Toros. A gente pode, a partir dele, revolucionar para o futuro e aprender algo novo, mas esse novo aprendizado, ele também nos ajuda a ressignificar memórias de algo que a gente já viveu no passado. E ao aprender algo novo sobre nós mesmos e sobre a nossa origem, a gente também toma novas decisões rumo a novos futuros, outros futuros. A gente aprende a pensar o tempo a partir desse símbolo que a gente também consegue enxergar por aqui, que é aquele 8 deitado, símbolo do infinito, né? O Ouroboros, a cobra que morde o próprio rabo, e que parece, quando a gente vê ele num papel desenhado, parece limitado, né? Que a gente está se repetindo naquele 8, e, na verdade, aqui no Toros a gente compreende que eu estou explorando todas as possibilidades de temporalidades nas quais eu faço parte.
e ele é uma figura que está sempre em movimento, né? O Thoros ele não é uma figura estática. Então, é algo que nos ajuda a compreender esses conceitos abstratos a partir de um artefato de descentramento. Vou deixar ele aqui. Então, com esse mergulho no Thoros e a partir dele, a gente entende que quando a gente fala sobre o momento agora, a gente está sendo convidado a entender que o agora ele não é o presente como a gente entendeu no Ocidente. Não é sobre não pensar no meu futuro e não pensar no passado. Viver esse segundo e todo mais não importa. O agora é esse ponto focal, esse momento local, que dentro dele existe essa fina camada onde eu consigo explorar muitas outras dimensões. E todas essas outras dimensões dentro do agora são o Thoros, são essa conexão com memórias e imaginações de passados e futuros ou de origens e horizontes. Tudo é temporal, tudo que existe, existe em relação ao tempo. Nós somos seres temporais. Então, eu convido vocês a desenvolver essa visão mais alongada sobre o tempo, em que a gente pode entender que sim, temos uma essência, que faz parte de nós, mas essa essência, ao longo da vida, ganha diferentes expressões, manifestações. Então, eu mudo, mas existe uma parte de mim que sobrevive apesar das mudanças. E que, assim como a gente pensa nos porquês, comos e o quês da nossa vida, é importante a gente pensar também no quando, que em cada momento da nossa vida existe uma cartografia diferente de possibilidades a encarar o que, como e por que a gente toma decisões. E esse quando, ele não nos traz um deslocamento simples dessa cartografia que se move e é percebida facilmente, né? É um movimento mais sutil. É um movimento em que, à medida que os dias, os meses passam, a gente percebe que a gente não está mais no mesmo lugar. Mas demora, leva tempo, necessita do longo prazo. Então, eu convido vocês a adotar, né, essa visão de longo prazo. Eu gosto muito de trazer novos repertórios verbais e não verbais a partir dessas imagens que eu construo. E essas 3 palavras me ajudam a construir essa visão alongada. O panorama é a visão geral, é eu conseguir enxergar como que esse lugar que eu estou se relaciona com o todo ao meu redor. E talvez por isso eu consiga traduzir ideias sobre o tempo para audiências tão diferentes. Porque eu relaciono essas ideias com o panorama. Mas, além da superfície, como que a gente se conecta com esses assuntos, esses temas em profundidade? A gente realiza um mergulho no profundo do momento em que a gente vive. E entende que o momento que a gente vive é só uma foto desse momento que se relaciona com várias outras fotos e um filme em movimento, né? Essa ideia da perenidade. Existe, então, um longo agora, uma foto do presente que se relaciona e influencia, ao mesmo tempo, o que a gente está fazendo aqui vai influenciar não só os 5, 10 próximos anos, mas os próximos 20 mil anos. E vivemos hoje como resultado do que ocorreu, pelo menos, nos últimos 20 mil anos da história da humanidade. Então, entender esse grande aqui, esse longo agora, nos dão outras maneiras de pensar o tempo. E aqui, nessas percepções plurais, eu ainda estou usando muitas palavras que são comuns à nossa linguagem ocidental, ainda que inspiradas em outras culturas. Para mim é muito interessante pensar como esses grandes números e visões de longo prazo compõem o centro de culturas como, por exemplo, a cultura maia, que usava só esses 3 símbolos para falar de números tão grandes quanto esses 5.112 anos que demoravam uma volta no calendário das culturas maias, astecas, incas. Então, eles conseguiam contar esses números dentro dessas grandes perspectivas, usando só esses 3 símbolos, um ponto e uma barra, e eles usavam arquétipos diferentes para representar que era e que momento dessas culturas a gente está vivendo, e como que elas se relacionam com o nosso pedacinho dessa vida, né? O nosso pedacinho dessa grande história que está acontecendo. E é uma perspectiva que eu me conecto bastante. Que nos ensina que a história ela não se repete, mas ela rima. E ela nos traz aprendizados quando a gente busca nas nossas origens entender que passos eu posso dar como horizonte.
A história ela não se repete, ela rima, porque a gente compreende, olhando para o passado, a influência desses últimos poucos anos que compõem a Revolução Industrial, em que o relógio passou a ser a máquina definidora da era industrial moderna, né? A gente passou a operar nessa ideia de que eu entro num horário no trabalho, eu saio num determinado horário do trabalho, ao invés de estar chovendo ou fazendo sol do lado de fora, sendo frio ou fazendo calor, a gente tem que performar naquele mesmo tempo. E esse tempo também nos faz escravo do agora, de um agora muito mais limitado, a partir da relação em que a gente evolui a tecnologia, ao passo que a gente está se desconectando, de alguma maneira, da nossa própria humanidade. E a gente precisa compreender como fazer esse upgrade da consciência junto com o upgrade da tecnologia. Esses movimentos, eles mostram como o problema não está na tecnologia, vivemos uma aceleração tecnológica, mas ela gera uma aceleração da mudança social e faz a gente perceber todo mundo muito acelerado ao nosso redor. E isso faz com que eu me cobre acelerar o ritmo da minha vida, passando a viver muito mais ansioso, tendo crises de burnout, a gente vendo a quantidade de pessoas tendo questões relacionadas à ansiedade climática, à saúde mental, num ciclo que é contínuo, né, e que faz parte de um mergulho desse monstro, polvo, que já recebeu muitos nomes, né? Antropoceno, falando da influência da humanidade no mundo, ou capitaloceno, dentro da perspectiva da influência do dinheiro no mundo, corporativoceno, falando da influência não do dinheiro, mas das corporações no mundo. Donna Haraway chama esse momento de cutuloceno, porque tudo que a gente inventa, parece que esse monstro, polvo, cria um novo tentáculo e engloba o que a gente tentou inventar para salvar, e isso passa a fazer parte do sistema. Então, como que a gente imagina novas histórias? Existem muitas histórias que já ocorreram no passado até aqui, e que podem nos ajudar a compreender a história por vir. Quando a gente compreende, né, que ao longo dos últimos 4.000 anos, eu gosto muito desse mapa chamado Histomap, que ele vai mostrando que onde o poder esteve ao longo dos últimos anos. E o mapa é esse desenho aqui da lateral, né, que ele é bem longo. E aí a gente compreende como já tivemos grandes nações, impérios que ruíram, que caíram. E a gente pode compreender que se a mudança é o eixo natural da vida, esse movimento vai acontecer novamente, está acontecendo novamente. Então, dizem que é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Então, a gente pode se inspirar nesses movimentos do tempo até aqui e lembrar que a mudança faz parte do cerne da nossa vida, que nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. A partir disso, no meu trabalho eu venho mapeando esses diferentes movimentos, né, e fazendo cruzos em relação a como que o tempo se relaciona com as mudanças do mundo. Vivemos uma crise temporal, vivemos uma crise da nossa relação com o tempo. E ela caminha junto com um capitalismo de muito curto prazo, uma visão que só considera o agora, o hoje, no mercado, na política, que toma decisões a partir de uma escala muito pequena, que nos faz ignorar a perspectiva do longo prazo a partir de uma sobrecarga de informação, em que a gente consome muito, mas a gente não sabe o que fazer com o que a gente está consumindo, porque mais virá a ser consumido, e que no cerne dessa discussão tem uma profunda falta de significado, onde a gente não sabe como se conectar com o mundo, com o outro, com o que está acontecendo ao redor. É um mundo que nos ensinou a viver a partir da velocidade, da individualidade, da separação, que o poder está na mão das instituições, mas que, na verdade, o mito da velocidade desse mundo corrido nos fala não sobre querer chegar mais rápido, mas ele foi construído a partir da ideia da comodidade, de não querer colocar esforço sobre o que estamos caminhando. É um arquétipo de mundo que falava sobre querer colocar roda e cavalo nas bigas para chegar do outro lado do império, mas que também se conecta com o momento presente quando a gente diz que eu vou chamar aqui um Uber Eats ou um iFood porque está chovendo lá fora e a gente vai ser mais cômodo para a gente, mas a gente não pensa que vai estar impactando uma outra pessoa que vai pegar essa chuva para trazer aquela entrega para a gente, por exemplo, né? Essa comodidade ela fala muito sobre separação. Em resposta àquele mapa de crise temporal que eu apresentei para vocês, eu venho convidando as pessoas a compreender o que está emergindo, quais são as novas possibilidades de mundo que entendem
a nossa relação com o tempo não a partir do curto prazo, mas numa regeneração planetária que vai demandar um longo prazo e que não foca nessa sobrecarga de informação, mas que tenta se conectar com a vida em continuidade. A única maneira da gente responder a essa crise de significado é a gente buscar uma conexão radical conosco, com os outros, com o mundo, humanos e não humanos. E para isso, a gente vai ter que aprender a construir esse mundo por vir, esse mundo mais bonito que os nossos corações sabem ser possível. Um mundo em que o foco não está no indivíduo e no poder nas instituições, mas no coletivo, na conexão, nesse mito da grande mãe, né, em que o rápido dá lugar à sincronicidade, a eu passar a aprender a observar os ciclos do meu corpo e do corpo da Terra. Quando a gente se conecta com essa perspectiva, a gente entende que a gente vive nessa crise, nessa tempestade moderna, que o Malcolm Ferdinand, nesse livro Uma Ecologia Decolonial, que apresenta uma perspectiva latino-caribenha, diz que é muito comum ver pessoas querendo fugir do tempo que a gente vive. Fugir para ir para Marte, para o metaverso, são narrativas escapistas, mas que existem, e ele chama essas narrativas de Arca de Noé, né, os imaginários do navegador e do corpo que quer se perder para existir virtualmente. Mas existem também os corpos que nunca tiveram a escolha do embarque, nunca escolheram estar nessa astronave, né, que são, o Malcolm chama de um navio negreiro, os corpos que estão confinados aos porões e corpos que foram perdidos nesse movimento que a gente chama humanidade até aqui. Como que a gente lida com essa narrativa em que alguns recusaram o mundo, outros estão tentando fugir do mundo? A narrativa que nos dá algum horizonte é a narrativa do encontro, da gente entender a possibilidade de horizontes em que a gente possa enxergar no outro companheiros de bordo, que a gente possa buscar construir um mundo comum a partir da diversidade, da pluriversalidade do mundo que a gente habita. E entender que, se alguém vai escapar, não teremos tickets para todos e que a gente vai precisar construir um mundo para aqueles que ficam aqui. O que acontece quando a gente escolhe ficar aqui? A gente precisa entender que a gente vai viver junto e que esse esforço de fazer mundo junto não é deixar de lutar por justiça em cada uma das pautas e temas que a gente tinha até então. É, junto dessas pautas, entendendo que elas são a condição, construir um mundo em conjunto. É fazer esse horizonte dentro do mundo, entendendo como construir um espaço seguro para a humanidade, que não dê menos para quem precisa e não tem, mas que também não viva com os excessos que estão consumindo mais do que as fronteiras planetárias permitem. Essa pluriversalidade é central para que a gente possa construir esse próximo mundo, é entender que não existe uma história única. Não tem como a gente construir respostas que levem a priorizar uma história, uma cultura em detrimento de outras. A gente precisa entender como construir essas histórias em conjunto. Muitos povos originários, inclusive, apontavam histórias sobre um mundo que só seria possível de ser construído quando os diferentes povos, né, os povos vermelhos, brancos, amarelos e negros, se unissem em uma tribo arco-íris. E muitas culturas falam dessa pluriversalidade, dessa tempestade, de diferentes maneiras, né, como esse tempo em espiral, essa perspectiva em que a gente está lidando com mudanças. O meu convite, a partir desse trabalho, é que façamos alianças afetivas, que a gente encontre maneiras da gente construir conexões entre essas diferentes culturas e entre esses diferentes tempos. E, a partir disso, aprender a navegar não só nesse tempo linear, que nos ensinou até hoje a pensar presente, passado e futuro como dimensões, mas entender que existem muitas outras dimensões possíveis para esse tempo. Da gente entender que, se essas ideias elas parecem não fazer sentido quando eu me conecto com o pensamento científico ocidental, apresentar que, inclusive, esse pensamento tem chegado nessas ideias que, quando a gente olha para o nosso pensamento ancestral, já estavam presentes há muito tempo. Então, não é um lugar de disrupção à ciência atual, mas é uma reconexão com ciências ancestrais que já falavam sobre tudo isso, né? Essa matéria, por exemplo, recente, comenta de um número grande de cientistas que hoje estão convencidos que o futuro influencia o passado e não só a via reversa.
E para mim é muito bonito, porque assim, essa ciência ocidental está aprendendo a dialogar com algo que a gente sempre soube quando a gente entende as conexões com as culturas ancestrais afrocentradas, dos povos originários, que são os lugares de onde toda a humanidade vem, né? Então eu convido a gente a pensar como que a gente muda aquela perspectiva, né? Entender que eu aprendi a entender que eu estou caminhando para frente no tempo, mas esse foi o tempo que está vindo na minha direção e me atravessando. Que, na verdade, nós somos corpos que estamos sendo atravessados por esses ancestrais do futuro que querem se manifestar aqui no presente e estão caminhando nessa direção, né? O tempo está se movendo do futuro rumo ao passado. São diferentes perspectivas, mas perspectivas que nos mostram que aquela linearidade do tempo é só uma visão. Eu gosto muito dessa perspectiva que entende o tempo sem linearidade a partir dessas escalas micro e macro, como os Asa e os Amani, em que eles dialogam e se cruzam de diferentes maneiras aqui nesse tempo imediato. É muito bonito entender que se eu aprendi no Ocidente a pensar o tempo a partir de 3 perspectivas, passado, presente e futuro, olhar o tempo a partir de 4 perspectivas, né? O nascer do sol, o amadurecimento, o pôr do sol e o momento em que o sol está escondido, o mistério, o oculto. Essas 4 direções, elas fazem parte de todas as nossas vidas. E esse horizonte, que também acontece numa escala maior dentro das 4 estações do ano, é algo que, a partir das culturas Bantu-Congo, nos apresentam que a estrutura da vida funciona dessa maneira, né? E quando a gente adota esses 4 tempos para a nossa vida como horizonte, a gente compreende que a gente não precisa estar limitado somente às perspectivas de uma volta nesse passado, presente e futuro, mas que a gente está circulando nessa espiral. E essa circulação, ela nos convida a encontrar novas expressões, experimentar novas versões de nós mesmos, integrar tudo isso e compartilhar, universalizar, para fazer sentido para o outro e para o mundo, e a se permitir abrir mão e transcender para novos voos. Esse movimento do Sol, ele pode ser entendido como só um movimento percebido, o Sol está sempre lá, mas ele é um macro-organizador para a nossa vida, mesmo que fora da Terra a gente saiba que esse ciclo acontece de uma outra maneira, aqui para a gente ele é percebido a partir desses 4 tempos, né? Assim como o ciclo da Lua, dos dias. Então, como a gente pode observar mais esses ciclos que nos atravessam? Eu gosto muito dessa perspectiva da retrocausalidade, né? De entender esse futuro ancestral que nos atravessa até o momento presente. E que ele acontece nesse plano cósmico, quando a gente pensa nessas grandes escalas da luz, que vem dos astros até a gente, mas ela também está acontecendo aqui, no nosso plano, né? Eu lembro de uma vez que eu estava vendo uns artigos scrollando meu feed, e aí eu vi uma matéria parecida com aquela dos cientistas falando sobre o passado influenciando o futuro, e aí o post seguinte tinha a frase conhecida, né, que Exu matou o pássaro ontem com uma pedra que jogou hoje. E aí eu fiquei pensando, né, como esses aprendizados, eles sempre tiveram aqui, a gente que nunca os ouviu literalmente, a gente sempre entendeu como uma metáfora, uma história que não era compreendida porque dentro da concepção ocidental não tinha ciência. E, na verdade, elas eram apenas uma ciência muito mais avançada e uma tecnologia muito mais avançada do que a gente tinha até então. Como a exemplo desse experimento recente, que comprovou que quando 2 buracos negros se chocam, a gente tem uma explosão de energia tão grande que toda a matéria ao redor desses buracos negros é enviada para o passado. E me digam se isso não é exatamente o que essa frase nos diz, né? Exu consegue matar um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Que também representa o movimento de Sankofa, né? Da gente olhar para o que a gente tem que resgatar no nosso passado até aqui. Existe muito mistério no nosso entendimento do tempo, muito conhecimento que não chegou até aqui, mas as pessoas que são verdadeiramente contemporâneos são aqueles que não se identificam com as ideias que já estão sendo habitadas no presente, mas são aqueles que conseguem alcançar uma luz que ainda sequer chegou aqui, mas já foi emitida pela estrela. Então, o contemporâneo é aquele que fixa firmemente o olhar no seu próprio tempo para perceber não a luz que está aqui, mas a sua escuridão, o que está faltando
nesse momento presente. Esse é um convite para a gente se relacionar com o nosso planeta de uma outra maneira, para a gente aprender a viajar no tempo e encontrar essas conexões possíveis com a nossa temporalidade, para a gente refletir sobre a nossa relação com o tempo até aqui. E eu acredito que quando a gente faz isso, a gente consegue descobrir significado no tempo que a gente vive, que é algo tão necessário no momento atual. A gente consegue valorizar os outros que estão ao nosso redor a partir das suas identidades e não do esforço que as pessoas estão colocando no aqui e agora, a partir da caminhada que elas fizeram até aqui. A gente consegue se conectar aos outros a partir de propósito e construir resultados que são conjuntos, que são colaborativos, que são para mais do que um indivíduo e que nos permitem expandir a nossa influência a partir desse grupo que está ouvindo isso aqui agora, para pensar em escalas do nosso bairro, da nossa família, da nossa cidade ou do mundo. A partir disso, eu convido as pessoas a jornadas em que a gente admira o mundo, encontra maneiras de viver bem e não melhor, de colocar o nosso trabalho no mundo a partir de entender o amor em tudo que está sendo feito e de liderar a rota para essas mudanças. Quando a gente olha para esses diferentes temas, a gente consegue encontrar horizontes. Horizontes numa jornada no tempo, numa jornada que tem muitas outras perspectivas, né, ao longo desse trabalho, conversando com marcas, governos, instituições culturais. Eu apresento muitas dessas narrativas e desse repertório a partir de muitas outras visões, além dessas que eu compartilhei aqui com vocês. Então, eu falo muito sobre aprendizados que nos ajudam a construir um mundo que fala, sim, sobre tecnologia e economia, mas que entende que esses assuntos existem dentro de um framework ecológico, dentro de um plano ecológico que precisa ser considerado, e então reconstrói esse arco e jornada do passado para o futuro a partir de outros horizontes. Então, é um convite a empresas, organizações e indivíduos que querem encontrar uma maneira de ser junto e de fazer mundo em conjunto. É o trabalho que eu venho desenvolvendo dentro do Temporality Lab, mas é também a minha história de vida, é por onde eu venho atravessando ao longo desses últimos 10 anos, empreendendo dentro dessa área, mas como um garoto que lá na infância já buscava entender mais sobre o tempo. Eu comecei uma universidade de física para estudar mais sobre o tempo, entendi que não era daquela maneira que eu ia conseguir traduzir o meu trabalho, mas é hoje nesse campo interdisciplinar e com diálogo com muitos profissionais de áreas diferentes, que eu venho traduzindo origens e horizontes para esses viajantes do tempo que estão buscando fazer mundo. Então, quero convidar vocês a também experimentar outras temporalidades, a partir dessas percepções plurais, fazer ponte com esses muitos tempos. Vou amar saber como foi essa experiência de hoje para vocês, então eu coloco aqui também o meu e-mail na tela para que a gente possa continuar trocando. E eu quero muito poder ouvir de vocês também. Vou passar o dia por aqui, vai ser ótimo compartilhar esse resto de evento e o dia inteiro, né, o dia 2 inteiro junto com vocês. Obrigado, gente. A gente tem, para aproveitar o Gustavo aqui, justamente para poder proporcionar essa troca, a gente tem tempo para 2 perguntinhas. Quem quiser fazer pergunta é só levantar a mão, que as meninas vão estar passando os microfones. Tem uma pergunta ali, ó. Oi, Gustavo. Cara, eu queria que você me ajudasse a viajar um pouco nesse futuro, influenciar o passado, que eu, assim, nas minhas raízes eu tive dificuldade. Muito bom. Quero ouvir também a segunda pergunta e eu respondo as 2 junto. Bom dia. Bom dia. Primeiro, agradecer pela palestra. E minha dúvida fica muito em relação à sua perspectiva, quando é que você deu uma virada de chave para perceber um tempo diferente, né? Porque tudo à nossa volta, a nossa própria vida, o nosso desenvolvimento biológico, ele é um desenvolvimento linear e não um desenvolvimento, enfim. Então, como é que você teve na sua vida um momento de virada de chave e conseguir perceber esse teu tempo, não de uma maneira linear, mas de uma maneira, de fato, mais, talvez, contextualizada e plural nesse sentido? Muito bom. Eu vou começar pela segunda e voltar para a primeira pergunta, então eu vou nessa ordem também. Eu percebi o quanto, como pessoa paraense, buscando realizar meu trabalho em outros lugares, eu estava vivendo um sonho que vinha de fora para dentro. Eu queria sair de Belém para morar em São Paulo e de São Paulo para Nova York como publicitário.
Teve algum momento que eu entendi que essa vida era um sonho americano que não era meu, mas que alguém colocou em mim, a cultura, o mercado, a sociedade ao redor, né? E teve esse momento que eu consegui enxergar a linha do que eu ia fazer dali para frente, e eu disse, ué, eu tinha 25 anos, eu era diretor de planejamento de uma grande agência, eu tinha mudado para São Paulo e vi essa trajetória, e vi as pessoas que estavam nessa trajetória, vivendo a mesma vida há muitos anos, e vi assim, então é isso? A vida é isso? Eu vou seguir essa linha a partir de agora? E eu decidi pular fora dessa vida. Eu pedi demissão dessa agência e, nesse contexto, eram as manifestações de 2013 que vieram na sequência da Primavera Árabe e de muitas outras manifestações acontecendo ao longo do mundo. E foi um momento que eu entendi que, buscando resposta em outras culturas, em outras perspectivas, talvez eu conseguisse, olhando esses horizontes, encontrar alguma outra resposta para que linha era essa que eu podia seguir, ou talvez uma espiral, que não era exatamente o caminho que eu vinha seguindo até então. E aí, claro, né, essa história que eu estou contando aqui para vocês, ela já é o resultado depois de 10 anos desse 2013. Ao longo desses anos, muitas versões desses aprendizados aconteceram. Muitas versões dessa minha investigação sobre o tempo e dos trabalhos que eu realizo junto com empresas, com marcas, com instituições que buscam essa conexão. Mas cada passo, eu sempre entendi que quando eu buscava olhar para fora, não era lá que estava a resposta. Tinha que ser em alguma coisa que se conectasse comigo. Tem muitas outras perspectivas culturais que, por exemplo, não fazem parte da minha perspectiva de estudo, não porque elas não são importantes, mas porque talvez elas sejam centrais e ponto de origem para outras pessoas, e não para mim. Então, eu tento me conectar com as perspectivas que, de fato, ressoam, né? Que a gente tem o coração como tambor, como marcador desse tempo original, e eu tento me guiar por quais são os elementos que nesse tambor vibram, ressoam junto comigo. E aí, voltando para a perspectiva da retrocausalidade, a gente sempre ouve falar, né, sobre aquele exercício de vou escrever uma carta para o meu eu do futuro, vou me projetar daqui para o futuro, vou imaginar como eu gostaria que o futuro fosse. E a gente nunca pensa o quanto a gente está sempre pedindo, mas a gente não tem o exercício de agradecer. Cara, teve um momento que eu queria estar exatamente aqui onde eu estou, nesse lugar, nesse momento. E que tal se aqui, desse momento agora, ao invés de escrever uma carta para o futuro, eu emanasse nessa carta para o meu eu do passado, dizendo assim, eu quero ser um farol para dizer, vem nessa direção que vai dar bom. Porque teve um momento lá atrás que você não acreditou que isso ia dar certo, que quando você olha para essa direção, você entende que alguma coisa te guiou, talvez tenha sido você mesmo, esse ancestral do futuro mandando essa mensagem como um farol para o passado. Se a gente fizer isso hoje, para o nosso eu do passado, a gente pode também, e a gente continuar consistentemente fazendo isso, a gente pode confiar que tem uma versão de mim lá no futuro que também está mandando essa mensagem para mim agora, e que também está me mandando exatamente o que eu preciso nesse momento. Então, essa é a perspectiva da retrocausalidade e que se conecta com a perspectiva dos ancestrais do futuro, né, como a gente entende dentro das múltiplas percepções do tempo afrocentradas e dentro das perspectivas que compreendem o tempo como espiral em muitas culturas. Então, tentando responder e recomendo esse exercício a todos. Já respondeu a primeira também? Essas duas? Uma cajadada só? Maravilhoso. Uma salva de palmas, gente, para o Gustavo Nogueira.